Olá, tudo bem? Agora nesse segundo vídeo a gente vai comentar acerca da federação, acerca do princípio federativo. Isso é algo extremamente importante, inclusive para os próximos temas acerca dos quais nós trataremos, que são, por exemplo, a repartição de competências, a repartição de tarefas entre os entes que compõem a Federação Brasileira. Veja só, qual é a diferença entre o Brasil, a estrutura do Brasil, e a estrutura, por exemplo, de Portugal? Ora, Portugal é um estado unitário. O Brasil é um país que adota a forma federativa. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que em Portugal existe apenas um nível de governo. Em Portugal, toda a estrutura governamental é centralizada no que eles chamam de governo central. No Brasil, não. No Brasil, até mesmo em virtude da nossa extensão territorial, nós adotamos desde a Constituição de 1891 a forma federativa de Estado. O que é a forma federativa de Estado? É aquela que se caracteriza pela divisão espacial do poder, pela repartição territorial do poder. Em palavras mais simples, no Brasil nós temos vários níveis de governo. No Brasil existe o governo federal, formado pelos vários poderes da União, existem os governos estaduais, existe o governo do Distrito Federal e existem os governos dos mais de 5.500 municípios. Cada uma dessas esferas de governo, cada um desses níveis federativos tem atribuições próprias, tem também uma esfera de autonomia e de autodeterminação que lhe é dada diretamente pela própria Constituição. Ou seja, dizendo a mesma coisa com outras palavras, nos estados que adotam a forma unitária, nos países que adotam a forma unitária, existe um governo que é centralizado. Nos países que adotam a forma federativa, não. Nos países que adotam a forma federativa, o poder ele é territorialmente descentralizado. Existem vários níveis de governo. Isso é interessante notar, até para que a gente possa perceber que os Estados-membros, em relação à União, em relação aos municípios, não há entre eles hierarquia. Quer dizer, ao contrário do que muita gente pensa, a União não tem superioridade hierárquica em relação aos estados, em relação aos municípios. O presidente da República, ele não é superior hierárquico dos governadores estaduais, que não são superiores hierárquicos dos prefeitos municipais. Na verdade, cada um desses governantes tem uma esfera de poder bem delimitada. Cada um desses governantes tem competências bem delimitadas. Quer dizer, em virtude de o Brasil ser uma federação, nós temos esses vários níveis de governo. Claro que quantos níveis de governo haverá varia de país para país. A maioria dos países adota só 2 níveis federativos, a União e os Estados. Na Rússia, nós temos, por exemplo, uma estrutura extremamente complexa em que chega a haver 7 tipos de entidades da federação. No Brasil, nós optamos pelo chamado federalismo de terceiro grau, em que nós temos a União, os estados e também os municípios. Claro que nesse esquema, o Distrito Federal ele fica um pouco à parte, o Distrito Federal ele é um pouco separado, o Distrito Federal é uma entidade sui generis, porque ele tem características que o aproximam de estado e ele tem características que o aproximam de um município. Em palavras bem diretas, a gente pode dizer que a federação ela é um grande condomínio. A federação é um condomínio que tem uma cobertura triplex, top house, que é a União, 26 apartamentos tipo de 2 quartos, que são os estados, 5.500 Minha Casa Minha Vida, que são os municípios, e um apartamento com uma planta diferente que ninguém sabe exatamente o que é o Distrito Federal. Por que eu faço essa analogia com um condomínio? Porque dentro de um condomínio, quem tem a vontade soberana é o todo, é o conjunto, é o condomínio. Cada uma dessas entidades, cada uma dessas, entre aspas, unidades habitacionais, cada um desses entes federativos tem um poder de autonomia da porta da sua casa para dentro. Então, por exemplo, a União se autodetermina, os estados se autodeterminam, os municípios até escolhem seus próprios governantes. Mas quando há uma atuação em conjunto, quem fala em nome do conjunto é a federação, o condomínio. Onde é que eu quero chegar? Numa federação, em todo o país que adota a forma
federativa. Os entes federativos, e quando eu falo entes federativos, eu estou falando de quem? União, estados, Distrito Federal e municípios. Cada um desses entes federativos tem um poder chamado autonomia política. O que é a autonomia política? O termo autonomia, ao pé da letra, quer dizer fazer as próprias normas. Autonomos, fazer e editar as suas próprias normas. Mas em direito, no direito constitucional especificamente, a autonomia dos entes federativos se desdobra em 4 poderes. O primeiro poder é justamente a autolegislação. O poder de cada ente federativo de editar suas próprias leis. Então, por isso que no Brasil nós temos as leis federais, as leis de cada estado e as leis de cada município. Nos 2 próximos vídeos nós iremos destrinchar essa repartição de competências para saber o que é papel da União, o que é papel dos estados e o que é tarefa dos municípios. Mas cada um desses entes federativos tem autolegislação. E além da autolegislação, cada ente federativo tem também um poder fundamental, que é o autogoverno. O que é o autogoverno? É o poder de cada ente federativo de escolher seus próprios governantes. Então, por exemplo, quem é que escolhe o presidente da República? Toda a população brasileira. Quem é que escolhe o governador de cada estado? A população daquele estado. Quer dizer, o Estado tem o poder de eleger seu próprio governador, seus próprios deputados estaduais e até os seus deputados federais e seus senadores, ou seja, os representantes daquele Estado na esfera federativa. Em relação aos municípios também, cada município elege seu próprio prefeito e seus próprios vereadores. Isso, inclusive, é uma característica básica de todo o país que adota a forma federativa. Além da autolegislação e do autogoverno, a autonomia política também abrange um poder importante que é a auto-organização. A auto-organização é o poder de cada ente federativo de ter a sua própria lei básica, de editar a sua própria lei fundamental. Qual é a lei fundamental da federação toda? A Constituição Federal. Ou seja, a Constituição da Federação. Mas além disso, como o Brasil é uma federação, cada estado tem o poder de editar sua Constituição estadual. Obviamente, na Constituição estadual, o Estado-membro vai ter que respeitar os princípios básicos da Constituição Federal. Se você quiser aprofundar isso, você veja no artigo 25 da Constituição Federal, o caput, ou seja, a cabeça, a primeira parte do artigo 25 da Constituição, ele diz assim: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, vírgula, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, quer dizer, o Estado tem o poder de se autodeterminar e de editar a sua própria Constituição estadual, mas dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. E em relação ao Distrito Federal e aos municípios, cada um deles também edita a sua própria lei básica, cada um deles também edita a sua própria lei orgânica municipal. Esse terceiro poder decorrente da autonomia política é o que nós chamamos de auto-organização. E qual é o quarto poder decorrente da autonomia política? Quer dizer, nós temos a autolegislação, fazer as próprias leis, o autogoverno, também eleger os próprios governantes, a auto-organização, fazer a sua própria lei básica, a sua própria lei fundamental, e nós temos ainda o poder de auto-administração, o poder de montar a sua própria estrutura administrativa. Então é por isso, por exemplo, existe a administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Nós temos, por exemplo, na esfera ambiental, se eu for tomar como o norte, nós temos o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também a Secretaria de Meio Ambiente de cada município. A mesma coisa com a educação, a mesma coisa com saúde, quer dizer, cada ente da federação, ele monta e mantém e organiza sua própria estrutura administrativa. Claro que para manter uma estrutura administrativa você precisa de recursos. Por isso, cada ente federativo institui seus próprios tributos, seus impostos, taxas, etc., que é o mecanismo básico de financiamento do Estado, e também cada ente federativo monta o seu próprio orçamento.
diz como vai gastar aquele dinheiro arrecadado com os impostos e com os tributos em geral. Então quer dizer, quando a gente diz que no Brasil a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia política, afinal de contas nós somos uma federação, nós estamos dizendo que cada um desses entes federativos tem autolegislação, autogoverno, autoorganização e também autoadministração. Mas tem duas coisas importantes aqui também. Eu falei que União, Estados, Distrito Federal e municípios são dotados de autonomia política. É o que está dito no artigo 18 da Constituição Federal. Mas e o termo soberania? Soberania é mais do que autonomia política, tá? Soberania é um degrau além. Soberania é o poder absolutamente livre. A soberania não são os municípios que possuem, não são os estados que a possuem, não é o Distrito Federal que a possui, não é sequer a União que a possui. Soberania quem tem é o todo, é o conjunto. Soberania quem tem é o condomínio. Soberania quem tem é a República Federativa do Brasil, a federação, o grupo. É que tem muita gente que confunde o condomínio com o síndico. Quer dizer, quem é o condomínio? É a República Federativa do Brasil. Todo condomínio tem que ter um síndico. O que é o síndico? É um dos condôminos que vai falar em nome do condomínio. No caso brasileiro, o condômino, entre aspas, que fala em nome da federação é a União. Então é como se no nosso condomínio a União fosse a síndica. A União é que vai, por exemplo, em nome da federação, manter suas relações com outros países, manter relações com estados estrangeiros. É por isso, por exemplo, que para um ente da federação tomar empréstimos no exterior, ele precisa da autorização, da aprovação do Senado Federal. É como se fosse o síndico do condomínio autorizando que aquele condômino, aquele estado, assuma uma dívida com outro condomínio. Quer dizer, nessa dinâmica da federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia política. Mas a soberania, o poder absolutamente livre, só quem possui é o todo, o conjunto, a República Federativa do Brasil. Se eu digo que União, Estados, Distrito Federal e municípios são dotados de autonomia, mas não de soberania, é porque o poder deles tem limites. Inclusive, se os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios exorbitarem do seu poder, eles estão sujeitos a sofrer uma restrição temporária da sua autonomia. Estão sujeitos a sofrer a intervenção federal. Olha que coisa interessante. Em regra, a União tem que respeitar a autonomia e a autodeterminação de cada estado da federação. É por isso, inclusive, que infelizmente hoje em dia no Brasil nós temos alguns estados que vivem grave crise financeira, outros estados que passam por dificuldades, mas estão longe de serem quase insolventes. Por quê? Porque cada estado da federação faz suas próprias escolhas, vê como vai gastar seus próprios recursos. Obviamente, alguns estados tomam decisões melhores, mais acertadas, outros estados tomam decisões mais questionáveis. Faz parte de uma federação, faz parte da estrutura de uma federação. Por outro lado, se algum estado, ao exercer sua autonomia, colocar em risco a própria existência da federação, ele está sujeito a sofrer uma intervenção federal. A intervenção federal está prevista no artigo 34 da Constituição Federal. Basicamente, o que é a intervenção federal? É a União restringir temporariamente a autonomia de um Estado nos casos emergenciais previstos na própria Constituição Federal. Para você ter uma ideia como a intervenção federal é um procedimento brutal, pode acontecer até de a União afastar o governador de um Estado e colocar temporariamente no lugar dele um interventor federal. É claro que isso, na maioria dos casos, não é uma decisão que está na mão só do presidente. O presidente da República decreta a intervenção, mas na maioria dos casos, essa intervenção federal precisa ser validada, homologada pelo Congresso Nacional.
Mas existe essa possibilidade? Existe. Quais são as situações calamitosas em que pode a União tomar essa providência brutal de intervir nos governos estaduais? Só nos casos previstos no artigo 34 da Constituição Federal. Por exemplo, para repelir invasão estrangeira em uma unidade da federação. Quer dizer, se algum país invade um estado da federação, a União, nessa situação emergencial, ela pode, inclusive deve, intervir naquele estado para repelir essa invasão estrangeira. Outra situação interessante é quando se autoriza a intervenção federal para reequilibrar as finanças de uma unidade da federação. Mas não é em situações quaisquer, é apenas nos casos expressamente previstos na Constituição. Por exemplo, deixar de pagar por 3 anos consecutivos a dívida pública consolidada, salvo motivo de força maior. Isso é um caso que autoriza a União a intervir nesse estado da federação, inclusive para reorganizar as finanças. E talvez aquela hipótese que seja a mais relevante em termos de autorizar a intervenção federal. Ou seja, a entidade da federação, o Estado membro da federação ou mesmo o Distrito Federal, se não aplicar recursos mínimos constitucionalmente definidos em educação e em saúde, nesse caso o Estado está sujeito a sofrer a intervenção federal, a ter a sua autonomia política temporariamente restringida pela União. Quer dizer, tudo isso faz parte do jogo de equilíbrio também entre os poderes dentro da federação. Nós havíamos comentado acerca do princípio da separação de poderes. O que é o princípio da separação de poderes? É a divisão horizontal do poder. Você pega o legislativo, o executivo e o judiciário e reparte poderes. O que é a federação? A federação é a repartição, mas a repartição vertical. A federação é a divisão de poderes em vários níveis. A divisão dos poderes no nível federal, estadual e também em nível municipal. Ok? Então, esse é um princípio básico da federação que nós iremos também, ao longo dos próximos 2 vídeos, também analisar à luz já de algo mais concreto, que é a repartição de tarefas, a repartição de competências entre os entes que compõem a Federação Brasileira. Nós iremos ver o que é tarefa de cada um desses entes federativos. Antes, eu recomendo que você acesse o ambiente virtual de aprendizagem para você ler o texto de apoio acerca do princípio federativo e já se preparar, portanto, para o nosso próximo tema, a repartição de competências entre os entes que compõem a Federação Brasileira. Até a próxima!